Um abraço, é muito bom ter vocês de volta aqui comigo para a gente conversar sobre Botafogo, assim como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Meu Destino. Meu nome é Moisés Domingues. Vou deixar você um convite para você se inscrever, deixar o like e ativar as notificações para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Bom, pessoal, eu quero conversar com vocês aqui sobre técnico. Eu vou trazer aqui um texto que o Fogão Net replicou. É uma matéria que o Fogão Net traz, porém com informação do jornalista Diogo Dantas do O Globo. Então eu vou ler aqui e aí a gente vai comentando sobre isso, beleza? Assiste até o final, tire suas próprias conclusões. Deixa nos comentários a sua opinião, se quiser discordar de mim, porque eu vou falar algumas coisas aqui. É claro, aqui a gente fala abertamente, sem filtro, como torcedor. A gente sempre troca essa ideia como torcedor, né? A gente quer ver o Botafogo bem, crescendo cada vez mais. Vamos lá. O título é John Textor entrevista Tite e tem impressão positiva. Acionista da SAF do Botafogo ainda falará com mais técnicos. Voltou a fase de entrevistas de técnicos. John Textor conversou com Tite e o filho e auxiliar Matheus Bach e teve impressão positiva. Segundo informa nesta segunda-feira o blog do Diogo Dantas do jornal O Globo, o acionista da SAF do Botafogo, entre aspas, gostou bastante do que ouviu. No entanto, Textor já entrevistou mais de 10 treinadores e falou preliminarmente com Tite. Ainda não foi debatida a parte financeira. A gente tem se deparado aí com muitas informações acerca de nomes especulados no Botafogo, nomes de técnicos, ao mesmo tempo negativas, né? Ao mesmo tempo que esses técnicos são especulados, praticamente na mesma hora já vem informação dizendo que tal técnico não quer vir trabalhar no Brasil, apesar de ter gostado do que foi falado pelo Textor, ter gostado do projeto. Vários técnicos aconteceu isso. André Jardine, Rafa Benítez e vários nomes que foram especulados aí e que não deu em nada. Alguns já veio a resposta negativa, né, do técnico. Enfim, Botafogo está na estaca zero. Vale lembrar que o Lyon teve, né, o seu técnico demitido, né, o Textor demitiu e já contratou, já repôs. O técnico do Lyon é o Paulo Fonseca. Eu já até falei do Paulo Fonseca aqui no canal. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal que eu cito 3 nomes, né, de 3 técnicos que eu gostaria que comandasse o time em 2025. Eu digo ali no vídeo que eu acharia interessante o Botafogo sondar, né, o Botafogo tentar entender a situação dele, porque eu considerava um bom nome. É uma sugestão que eu dei aqui, cara, como torcedor. Mas o Paulo Fonseca foi parar no Lyon. Então, o Textor tem entrevistado técnicos, mas sem aquela pressa, né? Sem aquela pressa. A matéria diz aqui que o Textor já entrevistou mais de 10 treinadores e conversou de uma forma preliminar com o Tite, que também não foi debatido parte financeira. Ainda de acordo com o Globo, o empresário norte-americano vai conversar com mais técnicos nos próximos dias para traçar uma prioridade. Não há prazo para definição do novo treinador do Botafogo para a temporada 2025. Lembrando, o Campeonato Brasileiro começa dia 29 de março. Libertadores começa dia 2 de abril. Então, 1 mês e 25 dias para as principais competições do Botafogo começarem. O Textor, né, ele logo depois da derrota do Botafogo para o Flamengo na Supercopa, o Textor disse que a prioridade dele são essas competições, que não precisa ter pressa, porque
as competições importantes para o Botafogo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, e que, né, ainda tem tempo. Vamos lá, eu quero falar um pouco sobre isso. Eu fico pensando quando realmente esse técnico chegará. Porque da forma que o Botafogo tem procurado, né, técnico, não mostra nenhuma pressa. Realmente o Textor tem sido coerente, ele não tem mostrado pressa, porque ele não quer cometer o erro de contratar o técnico errado e colocar a temporada a perder. Ok, eu concordo com isso. Mas o Arthur Jorge já tinha deixado claro que ele não ia continuar no trabalho desde dezembro. Desde dezembro a gente já sabia que o Arthur Jorge não ia continuar. Já estamos no começo de fevereiro. Se o Botafogo tivesse se antecipado lá atrás, a gente não estaria passando por isso agora. O Botafogo provavelmente já teria um técnico à frente do time. Porque supondo que, vamos lá, final de segunda-feira, amanhã é terça-feira, dia 4 de fevereiro, supondo que a gente tem uma informação de que técnico está encaminhado. A gente sabe que essas coisas não são rápidas, mesmo quando tem a informação de que técnico tal está encaminhado, gostou do projeto, aceitou a proposta e tudo mais. Leva tempo para o cara chegar, não é da noite para o dia. Ainda mais sabendo que será um técnico estrangeiro, ele tem que conversar com a família, tem que fazer mudança, tem toda aquela questão burocrática, mudança de país. Meu amigo, isso leva aí 2 semanas a partir do dia da informação que tal técnico está encaminhado, que ele aceitou, né? E aí irá faltar as partes burocráticas e tudo mais. A partir dessa confirmação, leva aproximadamente 2 semanas para o cara chegar. O que a gente sabe que não tem nada nem próximo disso, nem próximo de confirmação de acerto. Então, se tivesse acertado, seria aproximadamente 2 semanas para o cara chegar. E aí o cara chegando, ele tem que conhecer o time, ele tem que dar a cara, né? A cara dele para o time, ele tem que implementar a sua filosofia, o seu método de jogo, conhecer os jogadores, treinar o time. Isso também leva tempo, não é da noite para o dia. Isso leva aproximadamente, cara, 3 semanas, 1 mês. Podem dar o exemplo do Arthur Jorge. O Arthur Jorge chegou em abril. O Botafogo também teve muita lentidão ano passado. Demorou muito, né, para encontrar o Arthur Jorge. Teve a questão do Thiago Nunes, que fez um péssimo trabalho no início do ano passado. Depois o Fábio Matias ficou como interino, até que o Botafogo conseguisse trazer o Arthur Jorge, que chegou só em abril. E ele rapidamente ajustou o time, mudou o time, mudou a forma do time jogar e deu uma identidade ao time. Realmente foi rápido, mas, meu amigo, não é porque isso aconteceu ano passado que isso vai acontecer de novo. O Luiz Castro, que eu também considero um bom técnico, levou muito tempo para fazer isso. A gente lembra que ele chegou em 2022, o Botafogo fez o segundo turno ali no Campeonato Brasileiro. Na média ali, não conseguiu chegar na Libertadores. O Luiz Castro chegou no início de 2022. Claro, o elenco era muito ruim, o Botafogo estava em fase de aquela transição de SAF, né? O trabalho estava começando. Virou anos de 2022 para 2023, começou o Campeonato Carioca, o Luiz Castro foi muito criticado, eu lembro, todo mundo pedindo a cabeça do Luiz Castro, eu mesmo fui um que aqui no canal critiquei ele, porque ele estava realmente fazendo um trabalho horroroso naquele Campeonato Carioca de 2023, mas o Textor bancou, manteve, até que o Luiz Castro, aí sim, no início do Campeonato Brasileiro, ele teve a mão do time, claro, né, botou o time para jogar ali daquela forma, né, mais reativa. O Botafogo fez o primeiro turno absurdo. O Luiz Castro saiu, o time caiu. Então, dessa forma a gente percebe que o Luiz Castro demorou muito para ajustar o time. E a gente está sem jogadores.
A gente precisa de pelo menos 7, 8 contratações de jogadores para chegar. A gente não tem os 2 pontas titulares. Arthur não é jogador para ser titular. Matheus Martins não é jogador para ser titular. A gente precisa de um atacante para ser sombra do Igor Jesus. A gente precisa de um meia para dialogar com o Savarino. Volantes a gente tem. Vai chegar o Wendel em junho. A gente precisa de lateral direito. Matheus Ponte e Vitinho não são confiáveis. O Matheus Ponte estava fazendo uma partida bem abaixo ali. Esse jogo contra o Flamengo, bem abaixo. Estava jogando realmente bem abaixo daquilo que a gente espera de um lateral. O Carlos Leiria, já é o segundo jogo que ele coloca o Vitinho para começar no segundo tempo. No jogo contra o Fluminense, o Matheus Ponte também começou jogando. E aí o Vitinho entrou no segundo tempo desse jogo contra o Flamengo, conseguiu ter uma atuação pior do que o Matheus Ponte. Eu não tenho visto esse futebol no Vitinho que muita gente está vendo. O Vitinho, ele não tem agradado. O Vitinho não tem jogado, cara. Até o momento o Vitinho não mostrou quase nada. Então o Vitinho e o Matheus Ponte resolvem jogar bola para tomar em conta aí da lateral direita, ou o Botafogo terá que trazer um lateral direito. E a gente vai observar isso nos próximos jogos. Esses caras têm que começar a jogar bola. Lateral esquerdo a gente tem Alex Telles e Cuiabano. Zagueiro nós só temos a dupla Bastos e Alexander Barbosa. Lucas Halter, eu vi uma notícia aí que o Botafogo pretende manter o Lucas Halter. Isso é um erro grande. Não é jogador para o Botafogo, cara. Eu falo isso aqui há tanto tempo, desde o ano passado. Lá no início do Carioca eu já falava que o Lucas Halter estava comprometendo, que o Botafogo não podia manter esse cara no time, que o Botafogo deveria negociar o Lucas Halter. Lá no início da temporada passada a gente já viu os erros que ele cometia, cara. Mas que bom que o Botafogo foi incorporando o time, o elenco, e o Lucas Halter se tornou ali uma terceira opção. E o Carlos Leiria coloca o cara para começar jogando. O Bastos no banco, né? O Bastos que viajou, estava no banco, mas aí o Carlos Leiria depois justificou a ausência do Bastos, falando da parte física, que não queria acelerar o processo, e que poderia dar algum problema ali de lesão e tudo mais. Manteve o Bastos no banco, botou o Lucas Halter mais uma vez. O cara, os 3 gols que o Botafogo sofreu pro Flamengo, os 3 foram culpa do Lucas Halter. Aquele carrinho bizarro, chegou atrasado, sem tempo de bola, gerou pênalti. O outro gol ele deu pro jogador do Flamengo. Se eu não me engano, foi o terceiro gol. E o outro lance, o contra-ataque do Flamengo, o cara tava correndo lá atrás, o Lucas Halter tava lá na frente, chegando atrasado. No lance que ele deveria estar ali tentando dar o combate, ele tava vindo lá atrás, cara. Então é um cara que não pode continuar no Botafogo, mas o Botafogo está, segundo a informação que surgiu, o Botafogo está querendo manter ele no elenco. É um erro. Chegou aí o zagueiro do Ceará, Davi Ricardo, que é uma incógnita, a gente não sabe. Eu não conheço o futebol dele, então não posso dizer, mas é uma aposta. Mas não é aquele jogador que a gente pode olhar e confiar e dizer, não, esse cara aqui ele vai servir muito para o time na temporada. Ou seja, faltam muitos jogadores. Entre titulares e reservas, o Botafogo perdeu reservas importantes, Tiquinho. O Botafogo perdeu o Júnior Santos. O Botafogo perdeu Luiz Henrique, Thiago Almada. Thiago Almada e Luiz Henrique titulares. Reservas importantes, Tiquinho, Júnior Santos. Tietê, que bem ou mal entrava ali, às vezes ele segurava a onda, tinha boas atuações, em alguns momentos tinha atuação abaixo, mas não comprometia. O Eduardo também, que estava em baixa, mas era um cara que entrava ali, às vezes também, já fez alguns gols no início do Campeonato Brasileiro. O Oscar Romero também tem algumas assistências. É claro, não são jogadores para serem titulares de um time que ganha títulos, tanto que eles não foram ano passado, mas eram jogadores que entravam. O Botafogo não tem, cara. São jogadores da base. A Patrick de Paula. Não dá para contar com o Patrick de Paula. Não dá para contar com o Matheus Nascimento. Rafael Lobato ainda é um jogador que está amadurecendo. Não dá para ficar utilizando esses caras em competição importante. Nem como peça de reposição. Esses caras ainda precisam amadurecer. O Jair, que o Botafogo tinha negociado, aparentemente a negociação melou, pelo menos nesse momento,
não tem confirmação de acerto. Tá tendo aí alguns imbróglios. Então, aparentemente, 1 mês e 25 dias, que é quando começa o Campeonato Brasileiro, aparentemente é muito tempo, mas não é, cara. Precisa muita coisa acontecer para 1 mês e 25 dias. E quando essas coisas começarão a acontecer? Quando esses jogadores chegarão? Quando esse técnico chegará? Não significa que o que aconteceu com o Arthur Jorge vai acontecer. Pode acontecer de um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, mas é muito difícil de um raio cair 2 vezes no mesmo lugar. A gente tem 2 exemplos de trabalhos que demoraram para engrenar, Luiz Castro e Arthur Jorge. E tem uma diferença. Ano passado, mesmo com a demora do Arthur Jorge chegar, em 2024, né, no início da temporada passada, mesmo com a demora do técnico, o Botafogo estava fazendo contratações. O Botafogo já tinha trago Luiz Henrique, já tinha trago Alexander Barbosa, já tinha trago o Gregor, já tinha trago o Savarino, já tinha trago o John, jogadores importantes. E o Botafogo não está contratando ninguém, só chegou o Arthur e o zagueiro do Ceará, que é uma incógnita, cara. O planejamento está atrasado, ponto. Então, em relação ao Tite, não é um nome que me agrada muito. Eu considero hoje, ainda, mesmo com aquele trabalho questionável dele no Flamengo, o melhor técnico brasileiro. Então, segundo a informação do Globo, a conversa foi produtiva, né? O Tite gostou bastante do que ouviu. Eu acredito que o Tite esteja querendo um trabalho sólido para ele mostrar serviço, porque ele saiu meio que queimado, né, do Flamengo, mas também tem alguns contextos ali que eu andei pesquisando sobre a saída do Tite, depois que surgiu essa informação que o Botafogo está sondando o Tite. Eu procurei pesquisar os motivos pelo qual ele saiu. A gente precisa entender todo o contexto, né, que tinha ali para acontecer a eleição para a presidência queria mostrar serviço, a presidência atual daquela época queria que ele saísse para mostrar serviço ali, né, para a torcida que estava criticando o Tite, que sim, em alguns momentos ali ele não conseguiu dar a cara que a torcida do Flamengo queria que ele desse, embora ele não teve um aproveitamento ruim. O aproveitamento do Tite foi de 64%. 64%. Sabe quando foi o aproveitamento do Arthur Jorge, ano passado, que foi campeão brasileiro e Libertadores? 65%, muito próximo. A questão é que a torcida do Flamengo exigia que o Flamengo jogasse melhor do que ele estava jogando. Teve a eliminação ali para o Peñarol na Libertadores, que foi a gota d'água. Foi por conta desse jogo e por conta de outras coisas também, né? Se juntou algumas coisas ali, mas o estopim foi a eliminação pro Peñarol na Libertadores. Mas o Flamengo rendia sim em alguns jogos, cara, rendia. Em outros não rendia tanto, em outros rendia. O Flamengo já tinha perdido vários jogadores por lesão. Vinha, lateral esquerdo, Pedro, Cebolinha. Teve algum, se eu não me engano, o De La Cruz também tinha se lesionado. Ainda era o Tite nessa época. O Flamengo perdeu vários jogadores por lesão. O rendimento também caiu. Então, cara, o nome do Tite não me agrada, mas se for para trazer qualquer técnico só porque é estrangeiro, desconhecido, eu prefiro que seja o Tite. Precisa dar um time para ele. Precisa entregar um bom elenco para ele. Peças de reposição. E deixa claro, Tite, é claro que tem que ter essa conversa antes. O Botafogo já tem a sua filosofia. O Botafogo joga assim, assim, assado. O Botafogo joga com troca de passes muito rápido. O Botafogo chega com muita objetividade no campo adversário. Botafogo é um time que prioriza muito essa posse de bola em transição rápida. O Botafogo não joga recuado para ficar só espetando ponta no contra-ataque. Não, o Botafogo sai de trás, construindo com toques rápidos. Essa é a característica do Botafogo.
Então, é conversar com o Tite se ele conseguiria fazer isso no time. O Tite tem, na seleção brasileira, quando o Tite tinha bom aproveitamento, a seleção era ofensiva, cara. Jogava pra frente. No Flamengo é que ele... Enfim, cara, ele não conseguiu fazer o time jogar aquilo que se esperava, que a torcida do Flamengo esperava. Mas é sentar e conversar, garantir a ele que jogadores virão, e claro, ele tem que ver esses jogadores vindo, porque o cara também vai querer saber se ele terá peça, se ele terá recursos. Mas se o Botafogo não conseguir trazer nome, né, de treinador, realmente, um cara que venha realmente para comandar o time, dar uma identidade para o time, fazer o Botafogo ter aquela cara que tinha no passado, de um time muito ofensivo, um time que cria demais, um time que cria lá de trás com passes rápidos, que não fica enrolando para lá e para cá, e recua a bola, e toca para o zagueiro, e toca para o lateral, e volta de novo. Não, é posse de bola rápida, em transição rápida ao campo de ataque. O cara tem que conseguir fazer isso, o cara tem que ser bom de vestiário, o cara tem que ser um bom gestor de grupo. Se não conseguir entregar esse técnico sendo de fora, vai restar nome que atua aqui no Brasil. Então, se houver essa conversa, eles se entenderem, Botafogo, né, diretoria do Botafogo e Tite, tem que ter uma conversa deixando muito bem claro que ambos querem. Se houver acordo, meu amigo, traz o Tite, porque também não dá para ficar enrolando, vai enrolar até quando, sem conseguir trazer técnico estrangeiro. Não me agrada nesse momento, eu prefiro que seja um cara de fora, mas é claro, né, cara? O cara tem que vir dar certo, tem que ser como o Arthur Jorge foi. Bom de grupo, um bom gestor de elenco, um cara fácil de lidar, um cara que comanda o time, tem pulso firme e dá uma identidade do time. Um cara muito tático, um cara que consegue extrair o melhor de cada jogador, individualmente e coletivamente. Um cara que consegue organizar a defesa, consegue dar ali um poder ofensivo muito grande. É esse tipo de treinador que eu quero. É esse tipo. Se for o Tite que vier, eu espero que ele faça isso. Eu espero que ele faça isso. Então, é isso. É isso, pessoal. O vídeo já está ficando extenso, não vamos estender mais. Essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí no comentário. Se quiser discordar de mim, fala aí sobre o Tite, o que vocês acham, né, do nome do Tite. Enfim. No mais, eu vou me despedindo por aqui. Um abraço.